Olá, boa noite, salve, salve galera! Estamos iniciando a nossa live nessa quinta-feira, hoje, dia 26 de novembro, aqui de Itararé, para o Brasil e o mundo. Meu nome é William Santos e sou do Ministério Adventista de Motociclistas. E estamos começando, como toda quinta-feira, às 20 horas, nosso bate-papo legal, a nossa live especial aqui. Hoje eu tive um probleminha, atrasei uns minutinhos aqui, mas estamos juntos. Que bom que você está entrando. Coloque aí de onde você está chegando, para que eu possa mandar o meu abraço para você também, tá ok? Muito bem, o Fagner de Souza, eu já vi que está aí. Boa noite, meu irmão Fagner. Um abraço para você. Deus abençoe. O Noril Tillman está com a gente também. Noril está aí de Carlópolis. E Carlos Moraes, com certeza a esposa Aline Moraes está ali do lado. Tamo junto, meu irmão. Carlão. Oh, parceiraço esse aí. O Noril também. Noril, qualquer dia desse aí agora... Daqui umas 2 semanas eu tô aparecendo aí por Carlópolis. Tamo junto, meu irmão. Um abraço para vocês aí. Que legal que você está chegando, você está entrando. Hoje, quinta-feira, a nossa live, o nosso bate-papo legal toda quinta-feira. E hoje nós viemos aqui para conversar mais um pouquinho. Enquanto, mais uma vez, nós falamos aí, enquanto nós não podemos nos reunir presencialmente aí ainda, alguns lugares estão começando, né, algum movimento, mas nós aqui, nós podemos, não tem limite de pessoas, estamos juntos aqui nessa live, nesse moto encontro virtual. Uma boa noite para você, Noril, Carlos, quem mais? O Fagner está com a gente, quem mais está aí? Coloca o seu nome, melhor, faça um comentário, coloca de onde você está chegando, que quando você coloca eu vejo aqui quem é. O Eber Eros, aqui de Itararé, meu parceiro de MC, de colete, tamo junto, meu irmão. Uma boa noite para você, que legal que você tá aí com a gente também. Esse aí também é parceiraço. E você que está chegando aí, me fala de onde você está chegando. O Eber aqui de Itararé, né? A Simone Oliveira está com a gente também. Um abraço para você. Simone, que bom que você está aí, é um prazer ter cada um de vocês com a gente. Então, o Weber é daqui de Tararé, o Noril de Carlópolis aí no Paraná, o Carlos Moraes e a Aline são de Embu das Artes. E o Fagner, de onde é mesmo, Fagner? Eu não estou conseguindo lembrar todo mundo agora, hein? Eu estou falando de cabeça aqui, mas... coloca aí de onde você está para eu mandar um abraço para você. O Valberto Rolim chegou também, está com a gente. A Simone Oliveira de Jacareí, do AMM, parceira aqui de colete também, de ministério aí, é de um outro MC, mas nós temos a mesma missão, o mesmo trabalho. Simone, um moto abraço para você, a Simone Batgirl. Simone, não é fraca não, você não é fraca não. O Eric Rafael tá chegando também de Irati, no Paraná. Uma boa noite para você, meu irmão. E o Valberto Olinha de São José dos Campos. A Beth de Jacareí, eu estive em Jacareí aí em março, né? Daqui aí dá uns 450 quilômetros. E o Ninho Dançarino tá chegando também de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, lá no Nordeste. Que legal que você está chegando. É muito bom, é muito gostoso ver você entrando, ver a maneira de dizer, né? Eu vejo quando você posta aí, eu vejo sinto que vocês estão entrando, porque você colocou mais. É uma forma de a gente dizer aqui, é bom saber que você está chegando. O Fagner de Bagé, no Rio Grande do Sul, ali com o Uruguai. Nós estamos aqui em todos os lados, hein? Sudeste, Sul, tá do Nordeste também, deve ter gente do Centro-Oeste, do Sudeste. Nós temos aqui o Luiz Toche de Francisco Morato. Um abraço para você, meu irmão, um abraço para você aí, que legal que vocês estão chegando. E o William Eden está aqui assistindo com a gente também. William, que legal que você está aí. De onde você é, William? Coloque aí pra gente, para mandar um abraço para sua cidade também. Aí, Luiz Toche, um abraço para você, um abraço para Francisco Morato.
que legal, é muito gostoso ver vocês entrando aí e é um momento especial. Fala a verdade, nós motociclistas gostamos daquele bate-papo, de jogar a conversa fora, gostamos de passar esse tempo junto, descontrair, e como não podemos presencialmente, nós aqui podemos de forma virtual, e o que é bom é que a gente encontra pessoas de todos os lugares, de perto, de longe, de forma que talvez de outra forma a gente não conseguiria se encontrar, né? Opa, obrigado, Willy! Ele colocou aí, lindo presente que Deus te deu e bons ventos. Obrigado! Realmente, Deus é bom o tempo todo, hein? Me deu um lindo presente aí. E ele é de Curitiba. Quando vem a Curitiba, quando eu for a Curitiba, eu dou um alô para você aí. Quem sabe a gente se encontra, né? Alguns aqui que estão presentes aqui, eu já me encontrei pessoalmente. Mas indo para Curitiba, quem sabe a gente se encontra lá. O Paulo Sérgio Reis também está chegando aí. Um moto abraço para você, Paulo Sérgio. E de onde você é, Paulo? Coloca aí para eu mandar um moto abraço para sua cidade também. Tá certo? É muito gostoso, né, esse momento onde a gente pode interagir, a gente conversa um pouco, esse encontro mesmo à distância, ele pode nos aproximar através dessa ferramenta, né? E vou visitar mesmo, hein, Willy? Não convida que eu vou, hein? Então, eu estava falando, o Willy falou lindo presente, é que quem não sabe, eu consegui essa semana trocar de moto, na segunda-feira troquei de moto, daqui a pouco falo um pouquinho mais, vou falar sobre ela, né? Mas nós tivemos, eu estava com uma moto aí, bom, eu falo daqui a pouco. Mas foi um lindo presente mais um sonho realizado, um lindo presente que eu ganhei. E assim, sonhos é para a gente correr atrás, é para buscar e ir até lá, não é verdade? Por isso que nós precisamos traçar as nossas metas e ir até lá. O Paulo Sérgio é de Tanguá, Rio de Janeiro, da Mamutes da Marcos Pedra. Um abraço para os mamutes aí, um abraço para Tanguá, um abraço para você, Paulo Sérgio, Rio de Janeiro. Acredito que o ano que vem eu vou dar uma passadinha por Rio de Janeiro, não ali litoral, mas eu vou dar uma chegada acho que no Rio de Janeiro, vou de moto, lógico, né? E o Alex Magnetic também está com a gente aqui. Boa noite, meu irmão, é de Passo Fundo. Olha, gente, vou falar uma coisa com você, para vocês, é muito gostoso esse momento, é muito gostoso poder ver que vocês estão interagindo, a gente conversa aqui um pouco, alguns quem sabe logo a gente se encontra, né? Passo Fundo é um pouquinho longe também, mas nada impede, para isso tem duas rodas, para a gente chegar até lá, tomando vento na cara, não é verdade? É isso mesmo, e é muito gostoso, é muito gratificante. Eu estava aqui, hoje eu estava trabalhando a 130 quilômetros daqui, mas eu cheguei, eu falei assim, hoje é o dia de eu chegar um pouco mais cedo para me preparar para esse nosso motoencontro aqui, porque eu fico ansioso, todas as quintas-feiras, é muito gostoso chegar esse momento, a gente poder, como diz, nessa live, nesse bate-papo legal. E já estou adicionado, que legal, obrigado meu irmão, quando vier, ele vai me receber, será um abraço, rapaz, é um privilégio para mim receber esse carinho de vocês, é um privilégio a gente poder cada vez mais fazer novas amizades. Eu falo uma coisa para vocês, eu penso assim pelo menos, se tem uma coisa que nós não precisamos ter medo de ter cada vez mais, buscar cada vez mais, são amigos, é amizade. Isso é maravilhoso, né? Porque amizade não tem preço. Amizade, ou seja, o verdadeiro amigo é aquele que está com você em todos os momentos. O verdadeiro amigo é aquele que fala a verdade, não é aquele que só agrada, não. O verdadeiro amigo, quando tá ruim, fala, ó, cara, o negócio não tá muito legal. E é assim mesmo, porque o verdadeiro amigo, ele não é falso, não é isso? Murilo Gonzalez, uma boa noite. Murilo de Gonzalez é lá de Itu, onde tudo é grande, né, Murilo? Né? O orelhão lá, você tem que pendurar no coisa para subir, porque realmente é grande. A fama de Itu é onde que tudo é grande. Um abraço para você. Olha, Murilo, um abraço para você do tamanho das coisas que se representa aí, bem grandão, tá bom? E obrigado por estar com a gente novamente aqui,
né? Cada um de vocês, aqueles que estão voltando, aqueles que estão pela primeira vez, é muito gostoso. Mas precisamos falar um pouquinho do tema de hoje. Antes de entrar no tema de hoje, se você que está aí ainda não pediu, eu posso mandar para você gratuitamente esse livro aqui, é um presente. É um presente, assim, uma lembrança pelo seu carinho, por estar aqui com a gente. Então, a maior esperança, onde tem essa moto aqui, a estrada ali à frente, então eu já distribuí para algumas pessoas, muitos de vocês já receberam, e aqueles que leram gostaram, né? E se você ainda não recebeu, se você ainda não pediu, peça aí no final da live, coloca lá o seu endereço que eu vou mandar para você. Tá ok? Esse livro muito gostoso, uma leitura fácil, fala da atualidade. E lembrando, deixa eu falar para você, se você às vezes perder e não puder acompanhar ao vivo, e se quiser compartilhar com alguém, aqui não tem como compartilhar porque o grupo é fechado, mas até sábado eu coloco sempre no YouTube, lá se você digitar o motociclismo e a Bíblia, vai aparecer todas as nossas lives, e você pode escolher qual que você gostou, qual que você quer mandar para um amigo, e pode compartilhar, tá bom? Então se inscreva no canal, para que cada vez que a gente coloca, você vai ser avisado se você se inscrever e ativar o sininho, beleza? O Cláudio Traquina chegou aqui também, do Ratel MC de Santa Cruz do Rio Pardo. Há muitos anos eu tive aí, quando eu trabalhava com confecções no atacado, Cláudio, eu passei algumas vezes por Santa Cruz do Rio Pardo de carro, né? Com vendas, porque eu trabalhava com roupas à pronta entrega também. Mas um abraço para você, um abraço para o Ratel MC e um abraço para Santa Cruz do Rio Pardo. Nós temos chegando aqui também o Marcelo Moreno Bahia, de Fortaleza. Um salve para vocês, meu irmão. Um salve para os nordestinos aí, um salve para todo o Brasil e muito obrigado por estar com a gente, né? O Fagner disse que já recebeu o livro. Legal, que bom. O Murilo Murilo, manda o endereço para mim que eu vou mandar, coloca depois o endereço aí que eu mando esse livro para você, tá bom? E se eu tiver aqui ainda, eu mando um adesivo junto, beleza? Um abraço para vocês, que legal. Vamos conversar um pouquinho sobre o tema de hoje. O tema de hoje, quem se lembra, é isso mesmo. O tema de hoje fala sobre realizando sonhos. E vamos falar a verdade, é gostoso quando a gente tem um sonho realizado, é ou não é? Desde criança a gente a gente corre atrás dos sonhos, né? Eu lembro que quando eu era criança, teve uma época que eu morava em Goiânia, eu sou goiano, né? Lições de vida, é isso mesmo. Né? Realizando sonho, é isso mesmo, Valberto Olim. Realizando sonhos. Eu era criança, eu morava em Goiânia e tinha uma época que eu estava querendo um patins. Deixa eu falar para você. Eu queria um patins, e estava chegando o final do ano, estava chegando Natal e o que acontecia? Eu comecei. Antigamente tinha uma propaganda que colocava, era assim: não esqueça da minha Caloi. Né? E você colocava o papelzinho nessa propaganda no bolso do pai, no bolso da calça, no bolso da camisa, no sapato. E eu comecei a fazer isso com o patins. Né? Só que o meu pai, ele teve uma oportunidade e comprou na época uma bicicleta de 10 marchas. Na época aquilo era o top. Né? A bicicleta naquela época era só até 10 marchas e aí ele teve a oportunidade, ele comprou. Minha mãe ficou preocupada, falando assim: ai, você não comprou o patins? Ele queria o patins, ele falou assim, meu pai falou assim: véia, ele vai gostar, você vai ver, ele vai preferir. Quando chegou a Natal, ele falou assim: meu filho, o que você quer? Olha o risco que ele correu. Você quer o patins ou quer uma bicicleta de 10 marchas? Eu falei, não pensei duas vezes. Eu falei, bom, eu quero uma bicicleta de 10 marchas. E quando ele falou assim, então tá aqui. Então, ou seja, o meu sonho era mas ele realizou algo maior do que eu esperava. E como é gostoso ter um sonho realizado, né? O Paulo Sérgio quer receber um livro desse? Beleza, Paulo Sérgio. Depois no final coloca o endereço ou aqui ou no meu message e eu mando para você, ok? O Taunay, uma ótima noite do povo gaúcho.
Tchê, uma boa noite, um moto abraço para você. Ele tá mandando um abraço para todos aqui, um boa noite gaúcho para todos aí. E assim, a Cida Moura, que legal, você tá presente aqui com a gente, Cida. É sempre gostoso ver você chegando também. Não sei se eu esqueci de alguém aqui, se eu passar alguém aqui, me perdoe, porque a gente vai conversando e às vezes a coisa passa batido, ok? Mas me perdoe, mas estamos junto. E aí, né, falando nos sonhos realizados, qual o seu sonho? Qual o sonho que você já realizou? Se quiser colocar aí qual o sonho que você realizou ou qual o sonho que você ainda está lutando por ele, porque eu vou falar uma coisa, a gente cresce, mas continua sonhando, viu? Porque a gente não perde os nossos sonhos aí. Deixa eu mandar meu abraço para a Ângela Marisa, que está chegando aí também. A Ângela... Um abraço para você, Ângela. Obrigado pela sua presença mais essa noite aqui. O Licínio Felipe, um abraço para você, meu irmão. Que legal que você veio. De onde é? Fala aí. Então, veja só, nós crescemos e os nossos sonhos continuam. Nós temos que, porque o dia que a gente deixa de sonhar, a gente deixa de viver. A gente às vezes está respirando, mas às vezes a gente deixa de viver. Porque quando a gente não tem um sonho, quando a gente não tem uma meta, né? A gente não tem, ou seja, as coisas perdem o sentido. Valberto, me lembra depois, manda no mensagem lá para eu não esquecer, beleza? Que bom que você recebeu o livro aí também. Um abraço para você. Então, os nossos sonhos continuam, né? Tem algum sonho que você está correndo atrás, que você ainda busca alcançar? Né? De repente deve ser de casar, né? De repente uma moto maior. Eu tive um sonho realizado essa semana. Deixa eu falar para vocês. Sempre gostei de moto. A minha história com moto começa bem de cedo. Olha lá, a Simone, ela anda com uma Boulevard do marido, mas está sonhando com a Shadow dela. Oh, que beleza! No tempo de Deus. É isso mesmo, é no tempo de Deus. E eu vou falar uma coisa, e às vezes Deus te dá melhor do que você imagina, é melhor do que você espera. Mas eu vou falar uma coisa, se anda de Boulevard, se anda com motão também, né? Mas uma Shadow também é muito especial. O meu sonho era ter uma Shadow, eu queria uma Shadow, e o meu sonho, meu envolvimento com duas rodas começa bem de cedo, porque o ano que eu nasci, o meu pai tirou uma lambreta zero, um lambretão. Eu nasci em junho, quando foi em outubro, meu pai tirou um lambretão zero, era branco com as tampas verdes, e a minha história com duas rodas começa ali, né? E quando chegou alguns anos, né, eu sempre tive depois CG, que era a moto para o dia a dia, para você correr, para bater aqui dentro da cidade pequena, para fazer os serviços, fazer as coisas. A CG sempre foi companheira. E aí depois eu peguei, quando eu estava... Não faz tanto tempo eu estava com... Eu queria uma custom, mas não achava. Eu falei assim, vou começar com uma Viraguinho, porque a Viraguinho é custom, é o estilo que eu gosto. Cada um tem um gosto, tá certo? Essa não é melhor ou aquela é melhor. Não, gosto é gosto e você tem que correr atrás dos seus sonhos, né? Você tem que curtir a vida, fazer aquilo que você gosta hoje, tá certo? Então, eu buscava uma... a Cida, o sonho dela é um triciclo. Vou falar uma coisa para você, Cida. Aqui no nosso MC, aqui em Itararé, eu tenho um triciclista, o meu irmão Luiz Correia, parceiro também. Ele tem um triciclo vermelho lindo, 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 né? E assim, olha, a Simone, ela anda de custom desde os 11 anos e ela se apaixonou. E um abraço aqui para Elisiane Korchak, que está com a gente também, chegou aí, né? Então, que legal, Simone. Então você, desde os 11 anos que anda de curso, né? Então eu gosto muito de curso. Como eu não achava aqui na cidade, eu moro em cidade de interior, 50 mil habitantes, contando com a zona rural, uma cidadezinha pequena, e às vezes moto custo aqui é mais difícil de achar. E eu não tinha como comprar uma maior, eu pensei em comprar uma Viraguinho. E aí o que aconteceu? Eu não achava. Aí eu experimentei uma Falcon, achei gostosa, né? Moto alta, tem um bom torque, 400 cilindrada, mas um bom torque, legal, gostosa. Acabei comprando uma Falcon.
tá certo? E num desses moto-encontros, encontrei um rapaz daqui da minha cidade, que ele tinha comprado uma Virago 250 para a esposa, mas a esposa nunca andou. A esposa falou assim, não, não era essa que eu queria uma Bis, né? E a moto ficou encostada, e ele me falou, o que eu fiz? Eu vendi a minha Falco, comprei a Virago, vendi a Falco, comprei a Virago e ok, estava sendo muito feliz com a Falco, rodando por aí tudo, viajando com ela, né? E aí, quinta-feira eu vendi a minha Virago. Não tinha nenhuma em vista, eu falei assim, eu vou vender e vou comprar uma outra, né? Pensei em comprar uma Shadow 600. E aí o que aconteceu? Na quinta-feira, agora, quinta-feira passada, por isso que eu estava, lembra que eu coloquei que não teria, eu estaria em viagem, eu fui entregar a minha moto lá em São Paulo, no bairro do Tucuruvi. Entreguei lá e vim de carona com um triciclista que mora em Cotia, mas ele mora em Itapevi, mas o cunhado dele é daqui de Itararé, e o triciclo era daqui de Itararé, ele estava com o triciclo do amigo. Um abraço, Eduardo Rodrigues, que bom que você chegou, está assistindo com a gente aí. E aí, a Ângela Marisa, ela já recebeu o livro dela, que legal, olha, que a leitura dele faça diferença na sua vida. Obrigado, Simone. Ela disse que a minha moto é linda. O que eu fiz? Cheguei na quinta-feira, na sexta-feira eu fui fazer uma entrega, eu produzo granola, vendo na região, vendo no atacado, vendo avulso, né? Eu fui entregar aqui na cidade para uma pessoa que me pediu, encomendou a granola, aí eu lembrei, falei assim, olha, numa dessas ruas aqui de trás eu tenho um amigo aqui que ele tem uma Shadow, eu achava que era Shadow 600, aí cheguei lá, fui procurando, falei assim, é ali. Estava coberta, né, com capa, bati palma, ele me atendeu, eu falei assim, Tião, me fala uma coisa, eu sei que você não está vendendo a sua moto, mas se você vender, se você fosse vender, quanto que você pediria? Ele falou, William, caramba, você me pegou de surpresa, e eu nem sei quanto está valendo essa moto. Eu falei, eu também não sei. Mas vamos ver aqui na tabela FIPE? Aí nós procuramos lá, vimos o preço, eu falei, então rapaz, o que você consegue fazer? Qual o desconto que você consegue fazer? Vou falar uma coisa para você, era uma Shadow 750, 2010, com todos os acessórios ali, com a bolha, com os alforjes, né, com a pedaleira, com luz de farol de milha, tudo que você imaginar, ela está completinha, 19 mil quilômetros rodados, lisinha, não tem um risco, brilhando, parecia que saiu zero. Eu falei assim, a hora que eu olhei, eu falei assim, rapaz, que moto linda, mas não vou ter dinheiro para isso, né? E aí, fechando aqui a conversa, ele me fez o preço da tabela. Quando eu procurei essa mesma moto na internet, buscando motos à vendas, tinha moto do mesmo ano, 4, 5, 6 mil, até 8 mil acima do preço dessa. Eu falei, como que eu perco uma coisa dessa? E aí minha esposa falou assim, não, você tem que ficar com essa, você tem que ficar com essa. Olha, que esposa maravilhosa, né? Eu falei assim, ô Glória, é ela que tá mandando, né? Então se ela manda, eu obedeço. Ela mandou ficar com essa moto, eu falei, eu tenho que ficar com essa moto. Então aí nós fizemos um jeito que financiei uma parte em dinheiro aí, 0,99 ao mês, e dei o restante ali à vista, e que na verdade dei tudo para ele, eu financiei a parte, né, no banco, e eu saí com essa moto. Gente, que coisa gostosa, como é gostoso você realizar o sonho. Mas o interessante é que eu imaginei uma coisa, eu imaginei uma moto e Deus me deu outra muito maior, mais bonita, mais nova. Olha lá, a Elisiane disse que o sonho dela era uma custom. Ela teve uma joguinho, depois de anos sem moto, ela casou e tinha um ACG, e mais de 10 anos sem andar de moto. Como é que tá isso? Mais de 10 anos sem andar. Ano passado mesmo, o marido não... Opa, perdão aqui. O marido não querendo, ela comprou uma Dragstar. Comprou uma Dragstar, realizando, né? Mas com fé em Deus, o sonho realizado. É isso mesmo. E interessante que eu sonhei com uma coisa e Deus me deu uma maior.
né? Me deu uma bonita, uma linda. Não é porque, ó, a Simone já viu e falou assim, a sua moto é linda. Obrigado, Simone. Então é desse jeito, os valores estavam, é isso mesmo, Simone, os valores estavam bem altos, mas Deus me deu de um jeito com preço abaixo do que estava aqui no mercado à venda, uma moto assim zerada, não tem o que fazer, não tem o que fazer, me deu com a capa e tudo, e olha, e tô aqui, é um sonho realizado, e vou falar uma coisa para vocês, Deus realiza sonhos. Boa noite, meu amigo. O Diego Cardelli, ele está na escuta lá de Roraima. Tá de longe, lá na pontinha, no topo lá em cima. Um abraço para você, meu irmão. Então é assim, Deus realiza sonhos. E Ele dá, às vezes, até maior do que você tinha imaginado. Mais bonito do que você tinha imaginado. Mas acho, não sei se foi a Simone que falou, mas não sei se foi a Simone que diz assim, tudo no tempo de Deus. É assim mesmo, no tempo dele, a gente tem que ter paciência. Agora, o sonho é no tempo de Deus, ele nos realiza, o sonho realiza, mas a gente tem que correr atrás. O próprio em Josué fala assim, ó, esforça-te que eu te ajudarei. Esforça-te, não vai cair do céu, mas se você se esforçar, ele completa aquilo que falta. Obrigado, Simone. Bondade sua, Simone. Mas obrigado. Obrigado, Elisiane. Deus abençoe. Ufa. Agora, eu vou falar uma coisa. Que é linda, ela é linda mesmo. Eu não vou negar. Ela é linda mesmo, né? Não sei se é porque eu estou apaixonado, porque quando você está apaixonado, né, o feio se transforma em bonito, né? Eu não sei se é por causa disso, mas que ela é linda, né? Obrigado. Deus realiza sonhos, e é desse jeito. E Ele faz maior do que a gente pode imaginar. E eu queria, falando nessa questão de realizar sonhos, eu queria fazer uma reflexão com você, nessa noite. Uma reflexão sobre um sonhador. A Bíblia fala de um sonhador, né? Tamo junto, meu irmão, tamo junto mesmo. E aí, a Bíblia conta a história de um sonhador. E como será que foi realizado esse sonho dele? Será que ele conseguiu se realizar? Você sabe que aquilo que nós falamos, às vezes leva anos, às vezes tem os altos e baixos, às vezes cai de um jeito que dá a impressão que a gente não vai conseguir, mas os nossos sonhos, se a gente continuar com fé e batalhando, os nossos sonhos se realizam. E eu queria fazer essa reflexão com você, lembrando aquele que está a primeira vez aqui com a gente, quando a gente faz uma reflexão na palavra de Deus, aqui a gente não fala em placa de igreja não, ok? Nós não falamos de religião, falamos sobre apenas as lições de vida que a Bíblia apresenta para nós, porque nós somos todos irmãos, independente da sua fé, ok? Independente da sua fé, o mesmo sangue vermelho corre em nossas veias, tá certo? E a nossa corre muito mais, né? A nossa não corre, não circula, ela viaja, porque somos motociclistas, não é isso mesmo? Então, nós somos todos irmãos. Eu gostaria de fazer uma reflexão com você, e se você tiver com a Bíblia aí, abra aí, para você conferir se é isso mesmo que eu estou lendo aqui. Hoje eu vou contar um pouco a história daquilo, porque a história é longa, é uma história muito bonita, então eu não vou ler tudo, a gente vai conversando, alguns trechos, alguns pontos essenciais, eu vou dando uma paradinha e lendo aqui, para a gente ir conferindo, ok? O Cardelli tirou uma Big Trail, mas o coração sempre foi, ele sempre teve uma Big Trail, mas o coração sempre foi de custo. Tava namorando uma 800, apareceu uma Boulevard 1500 zerada. A gente tem que ter muito cuidado com o que sonha, é verdade. Olha, vou falar uma coisa, isso que você falou, a gente tem que ter muito cuidado com o que sonha. Deixa eu falar para você. Quando você sonha, cuidado, porque Deus realiza. Ok? E às vezes, como eu falei, realiza mais do que você imaginava. Ele sonhava com uma 800, né? Tava namorando uma 800, pegou uma 1500 zerada. Ia descer, e vale a pena. É gostoso, não é? É gostoso. Então, vamos fazer uma reflexão rápida aqui. Em Gênesis, no capítulo 37, fala a história de um sonhador. Quem é esse sonhador? Jacó, ele tinha 12 filhos, né? Ele tinha 12 filhos e a Bíblia apresenta que ele amava mais um filho chamado José.
Walter de Melo Oliveira está com a gente também. Um abraço e obrigado pela sua presença, Walter. E Jacó, então, ele amava mais a José do que os outros. Por que ele amava mais José? Porque ele era o filho da sua velhice. E vou contar uma história para vocês. A Bíblia, o que ela apresenta, ela não é um livro de autobiografia. Por que eu digo isso? É bom a gente entender isso, porque um livro de autobiografia, a gente coloca as coisas boas, as conquistas, coloca tudo. É assim, eu vou colocar, fazer um livro autobiográfico, né? Eu não vou colocar, às vezes, as minhas derrotas, aquilo que eu fui fracassado, aquilo que eu fiz que eu não devia. Você coloca as coisas boas, como você cresceu, como você chegou até lá em cima. É assim, a Bíblia não é isso. A Bíblia mostra as coisas certas e as coisas erradas que eles fizeram, para ficar registrado. E sabe por quê também? Para mostrar que essas pessoas, esses heróis da Bíblia que a gente fala, eles eram pessoas comuns como eu e você. Um abraço aí para o Luiz Gustavo, um abraço para você, meu irmão. Então, eles foram vencedores, mas eles eram eles eram pecadores como eu e você. Eles tinham as mesmas tendências que eu e você temos. Eles tinham as mesmas necessidades. Mas por que eles foram vitoriosos? Porque eles se deixaram ser guiados por Deus. Então essa é a diferença. Quando eu quero ajudar a Deus, acontece alguns problemas aí. Eu vou dar uns tropeção, vou cair feio. Mas quando eu deixo Deus cuidar, dirigir a minha vida, Ele é especialista. Então o caminho é diferente. Tá certo? E como é que fala? Jacó, ele teve 4 mulheres, na verdade 2 com quem ele foi casado. Deus não aprova isso, ok? Só para a gente deixar claro, assim, ele teve... Não, Deus ama a pessoa independente dos pecados, mas ele não aprova às vezes as atitudes das pessoas. E ele teve 4 mulheres, ou seja, 2 era que ele casou, e 2 que eram servas das mulheres. Por quê? Deixa eu contar rapidinho, só para você entender. Quando uma mulher, ela casava e ela não tinha filhos, ela pegava, às vezes, isso era da cultura do passado, não foi o que Deus orientou, mas às vezes eles estavam vivendo na cultura daqueles países, e mesmo aquilo que Deus não havia aprovado, às vezes eles agiam igual. Então, o que eles faziam? A minha esposa, por exemplo, ela era estéril, não podia ter mais filhos, e então ela pegava a serva e me dava para eu dormir, como se fosse minha esposa. Só que o filho era como se fosse da minha esposa, não era da serva, era da minha esposa. Era meu filho meu com da minha esposa. É como se ela fosse um aluguel, ok? Foi um instrumento usado para a esposa ter mais filhos. Então era assim. Então ele teve 2 filhas e 2 esposas, e as outras 2 foram uma de cada serva que queriam ter mais filhos, ok? E aí, entre eles, mas a mulher que ele sempre amou era a Raquel. E a Raquel não podia ter mais filhos. E aí ela deu a serva, tudo. Só que na sua velhice, ainda ela teve mais 2 filhos, e um deles foi José. E José era o filho da velhice, ele amava mais do que os outros filhos. Isso causou um problema muito grande entre os irmãos, porque havia os ciúmes entre eles, havia rivalidade. Mas só que José era um sonhador. E ele tinha sonhos literais. E um dia, deixa eu falar uma coisa. José era um menino amado, era um menino mimado, mas era um menino obediente. Sabe aquele menino certinho? Era ele. Então assim, e os irmãos já não gostavam muito dele, porque ele era um menino certinho, aquele que não falava mentira. Se o pai perguntasse e um deles tivesse feito coisa errada, ele ia falar, porque ele era certinho. Ok? E então já tinha o problema aí com os irmãos. Sabendo que o pai amava mais ele, aí piorava, agravava a situação. Um abraço para o Denis William, uma boa noite, meu irmão. Um abraço para você, obrigado por chegar aí também. E aí o que aconteceu? O pai fazia roupa especial para ele, tinha um tratamento diferenciado. O Denis William é dos Santos do Asfalto. Um abraço para o seu MC, meu irmão. Que legal. Um abraço para todos vocês, hein? Um moto abraço. E aí, o que aconteceu? Ele era um sonhador. E aí, ele teve um sonho, que um deles é que cada um dos irmãos foram no campo e começaram a amarrar os feixes de trigo. E de repente, os feixes de trigo ficaram de pé. E os feixes de trigo dos irmãos dele começaram a se dobrar, se inclinar perante o dele, né? E aí
ele contava, na inocência ele contava, e isso causava ainda maior ciúme, porque falou assim, o que ele está pensando? Porque naquela época era assim, quem tinha maior importância era o mais velho, era o primogênito, ele é o caçula desse aí, depois ele teve ainda um outro irmão mais novo que ele, mas ele era o caçula dessa turma aí, e falou assim, e ele está achando que é mais do que nós, ele vai governar sobre nós, ele vai mandar sobre nós, então estava tendo esse problema. E um outro dos sonhos que ele teve foi que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. Essa aí até o pai chamou a atenção dele, dizendo, meu filho, o que você está querendo? Querendo dizer que eu e sua mãe e os seus irmãos vão ser governados por você, vai ser mandado por você? Né? Durbinho Júnior não chegou atrasado nada, chegou a tempo. Chegado atrasado se tivesse terminado, mas estamos juntos aqui, Durbinho. Obrigado pela presença. Então, essa inveja começou a aumentar ainda mais. Um dia, eles cuidavam de ovelhas, tudo tinha um rebanho, e levavam para pastar cada vez mais longe, porque eles tinham uma grande quantidade e precisava de um lugar grande para que elas pudessem alimentar. E quando acabava aqui, eles iam mais longe. Um dia, os irmãos deles saíram para levar as ovelhas para pastar, e o pai falou assim, olha meu filho, vai ver como estão os seus irmãos, que já faz alguns dias, e veja se está tudo bem com eles. E quando ele chegou no lugar, eles não estavam mais lá. E aí um homem que ele encontrou, que ali, ele falou assim, olha, eu vi eles falando que ia para mais adiante. E ele foi atrás. Quando eles estavam chegando, né, quando ele estava chegando onde estavam os seus irmãos o avistaram de longe. E olha só o que os irmãos dele falaram. Veja só, no capítulo 37 de Gênesis, o verso 18 e 19, fala assim, ó, leia e acompanha comigo, porque assim, ó, eu sempre falo isso, o que o William fala não importa, beleza? O que importa é o que a Bíblia, a palavra de Deus fala. E aqui fala assim, no capítulo 37 de Gênesis, o verso 18 e 19, de longe o viram, e antes que ele chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Já pensou? Os próprios irmãos, a inveja agora estava tão grande, que quando viram, falaram assim, ó, está chegando aquele lá, agora o pai não está por perto, vamos dar um fim nele. E fala, o verso 19 fala, e dizia um ao outro, vem aí, vem lá o tal sonhador. O verso 20 ainda fala assim, vinde pois agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os seus sonhos. Aí eles já tramaram tudo, falaram assim, olha, porque havia várias cisternas ali espalhadas, e muitas delas eram secas, já tinham secado, ali o lugar era quente, às vezes cavavam para tirar água, algumas não encontravam, outras com o tempo, com o calor, se secava. Um abraço para você, Douglas Teixeira, obrigado por estar com a gente. E aí o que aconteceu? Ele falou assim, vamos matar esse sonhador, esse tal sonhador, que pensa que quer ser mais do que qualquer um de nós. A gente mata, joga ele, né, numa dessas poços vazios que tem aí, e a gente fala para o pai, volta que, olha, algum animal pegou e tudo, e foi isso que... E aí o que fizeram? Só que o irmão mais velho, Rubem, ele não concordou, ele não queria matar o próprio irmão. Ele falou assim, não vamos sujar o nosso sangue, vamos fazer o seguinte, a gente pega ele e coloca numa dessas cisternas, num desses buracos aí, deixa ele aí, porque ele tinha a intenção de mais tarde voltar lá e livrá-lo, você entende? Só que, aí eles concordaram, beleza, ok, e aí, só que num desses momentos em que ele não estava aqui, que Rubem não estava, veja o que aconteceu. Eles estavam lá, sentaram para comer, e vinha uma caravana de ismaelitas, que eram comerciantes, compravam, vendiam, de tudo. Se você vê aí no capítulo 37, a partir do verso 25, fala assim, ó, ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram uma caravana de ismaelitas, que vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, traziam bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá, veja só, Judá era o segundo filho, o primogênito era Rubem, Judá era o segundo filho. Falou assim, como Rubem não estava naquele momento, ele disse no verso 26, então disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue?
O verso 27 fala: vinde, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Agora, seus irmãos, e aí os seus irmãos concordaram. Eu falei assim, ó, que a gente vai lucrar se a gente matar? Vai lucrar nada. Então, eles estão vindo aí, a gente vende para eles, né? E a gente ainda tira um lucro em cima disso. E aí, eles venderam por 5 ciclos de 20 ciclos de prata, né? E aí, o que eles fizeram? Mataram um animal, sujaram de sangue e levaram a roupa para o pai. E falando, olha, nós encontramos essa roupa. Nós encontramos essa roupa, veja se é do nosso irmão, porque nós não encontramos o nosso irmão. E agora, o pai, quando viu, reconheceu da túnica que ele tinha feito especialmente para José. E agora, o pai ficou de luto, o pai chorava dia e noite, a tal ponto que eles se arrependeram de ter feito isso, porque falou assim, capaz que nós vamos perder nosso pai também. Né? Gente, já o nosso irmão morreu, vamos perder agora o nosso pai, porque que foi isso que nós fizemos. Mas fazer o quê? Agora a gente não pode voltar atrás. Já pensou se nós contarmos para o pai que nós vendemos ele para a caravana que ia para o Egito? O que aconteceu? Era um filho certinho, tinha os seus sonhos, tinha as coisas serem realizadas, né? É um filho obediente, mas aconteceu uma tragédia dessa. Foi vendido e ali, como escravo, e chegando no Egito, ele foi vendido para Potifar. Potifar era um homem rico, era um oficial do faraó, um oficial do rei do Egito. E ali ele ficou como escravo. Só que Potifar, ele percebeu que tudo que ele fazia, onde José punha a mão, parece que as coisas progrediam. E ele foi crescendo na casa de Potifar, ganhando a confiança de Potifar, a tal ponto que ele se tornou o mordomo de Potifar, desse homem rico, esse homem influente. Então você percebe aqui, vamos entender um pouquinho, porque a gente imagina assim, ó, quando a gente faz as coisas tudo certo, a gente acha que merece só receber coisa boa, né? Na verdade, a gente pode até merecer, mas nós vivemos num mundo injusto, e nesse mundo tem altos e baixos. Nós vamos enfrentar problemas, nós vamos enfrentar dificuldade também. Não é? Lembre-se que a flor, apesar do seu perfume, da sua beleza, ela está cheia de espinhos. Então a vida da gente é assim também. Existem coisas boas, mas existem espinhos também. E aí ele estava lá, parece que estava crescendo agora, estava se estabelecendo. Uma coisa ele decidiu, quando ele saiu de lá, ele decidiu ser fiel aos princípios que ele havia aprendido, né? E agora ele foi como escravo, a vida dele, ele nunca mais, ele pôde perceber que talvez nunca mais pudesse ver o seu pai, a sua mãe, a sua família. E aí o que acontece? Ele chega lá no Egito, ele é vendido como escravo, só que como o que ele fazia prosperava, ele foi crescendo, ele se tornou mordomo. Opa, já tinha uma outra vida. Ou seja, na casa de Potifar, quem mandava era, ele sabia mais do que o Potifar o que tinha naquela casa e a respeito dos bens. Ele era o administrador daquela casa, daquele homem. Mas a Bíblia também apresenta que ele era formoso de porte e de aparência. Em outras palavras, era um rapaz bonito. Tá certo? Então, e aí começa outro problema. A esposa de Potifar colocou os olhos nele, começou a desejar. E aqui vem falando que ela pediu para que ele se deitasse com ela. E quando ela fala isso para ele fala assim, olha, Potifar não é maior do que eu nessa casa, de tanta coisa que ele deixou para que eu administrasse. Quem cuida das coisas sou eu. Eu sei mais do que ele o que tem aqui. E ele não me vedou a nada, a não ser a senhora, porque é a esposa dele. Então, aí ele continua falando assim, como eu cometeria tamanha maldade e como pecaria eu contra o meu Deus. Então veja assim, um jovem íntegro que ele escolheu, e olha, não é fácil essa situação dele. E aqui apresenta que todos os dias ela tentava se deitar com ele. Todo dia ela o importunava para que ele se deitasse com ela. Mas veja só, num desses dias, o que aconteceu? Aqui no capítulo 38, o verso 11, fala assim, ó. Opa, 38 não, acho que o capítulo 39, eu marquei errado aqui.
capítulo 39, o verso 11, fala assim: sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender os negócios, certo? E aí fala no verso 12, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. E aí, quando acontece isso, você continua lendo a história, aí você vê como ela ficou tão irritada que aí, nesse momento, ela gritou. E aí os outros servos, os outros criados apareceram e falam assim: olha, aquele jovem, o que ele fez comigo? Ele tentou me atacar, mas como eu gritei, ele fugiu. A prova é que ele deixou a roupa aqui. E aí, quando o marido chega, ela conta a história e ele vai preso, ele vai para o cárcere. O Potifar manda ele para o cárcere. Veja só que, agora você fala assim, caramba, esse cara parece que só tem azar, né? Ele era um filho certinho, foi vendido para os irmãos. Aí o que acontece? Ele ali é fiel, decidiu, um cara desse que merecia tudo de bom. A gente fala assim, ó, você merece tal coisa. Se tinha alguém que merecia ter sucesso, era ele, pela fidelidade dele, pela integridade dele. Aí ele cai no cárcere, agora ele vai preso. Por quê? Porque ele precisou ser fiel. Às vezes a gente fala assim, ó, será que Deus está sendo injusto comigo? Vou falar uma coisa, não é Deus. Deus não é injusto com ninguém. Na verdade, esse mundo é injusto. É por isso que Cristo vai voltar logo. E vai voltar. Aqui tem os sinais. Ele vai voltar e não vai demorar. Por isso que ele vai voltar, para acabar com isso. Porque aqui, se aqui fosse tudo justo, tudo certinho, não precisava ele voltar, não é verdade? A gente já tem tudo aqui, não tem falta de nada, não tem problema nenhum. Ele vai voltar justamente porque esse mundo é injusto. Então, um exemplo aqui. Para alguém participar de uma maratona, ele primeiro tem que começar correndo a pequenas distâncias. Aí depois das pequenas distâncias, ele vai aumentando, vai ficando mais tempo, vai marcando horas, até ele ser capaz de correr uma maratona. Então, às vezes, Deus, percebendo que nós temos algumas coisas lá na frente que vamos enfrentar, coisas duras, ele permite pequenas provações para que você esteja preparado para receber, para enfrentar algo muito maior. O meu abraço aqui para o Gedson Alves que está chegando e para o Fontoura Fonte. Obrigado, meu irmão, muito obrigado, Deus abençoe. Né? Fontoura, né? É ele que me completa, não é eu que tenho fé, não. É ele que me completa. Boa noite, Gedson. Um abraço para você, obrigado que vocês chegaram aí. Então, veja só, então aconteceu isso com ele. Ele foi parar no cárcere. Ele estando lá preso no cárcere, o que aconteceu? Ele já estava há algum tempo lá e depois... outra coisa, ele era aquela pessoa exemplar que ele estava disposto a ponto de o carcereiro, o chefe, confiar o cárcere nas mãos dele. Era ele que cuidava agora, ele continuava preso, mas era ele que cuidava de tudo, ele que administrava ali dentro, e era uma pessoa de confiança. Veja só, isso é uma lição para a gente, não importa o que você faça, não importa onde você esteja, faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Uma pessoa quando na limpeza ela faz o seu melhor, com o tempo ela pode ser chamada para uma outra função ali dentro daquela empresa e ir crescendo. Ou seja, mas primeiro ela tem que cuidar bem da limpeza. Se nem da limpeza eu souber cuidar bem, isso aqui ninguém liga para nada mesmo. Se nem da limpeza, como que alguém vai confiar algo maior para mim se nem da limpeza eu faço direito? Não é assim? É assim. Então, se você vai fazer, faça bem feito. Vai limpar? Limpe bem feito. Vai administrar? Administre da melhor forma. Tá certo? É assim que tem que ser. É o que ele fazia. E em cada lugar que ele estava, ele ia crescendo. E agora ele que tomava conta. E até que certo momento, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe foram nos aprontar alguma coisa. Aqui a Bíblia não apresenta o que foi, mas o faraó ficou irritado com eles, mandou para o cárcere. E eles foram parar lá. Tá certo? E num desses dias, numa dessas noites que eles estavam no cárcere, o copeiro é aquele que servia o vinho, que amassava a uva para tirar o seu suco, que servia para o rei. Era algo de confiança, era um cargo de confiança, porque se ele não confiasse, poderia pôr algum veneno, que havia muito isso, e o rei, tchau. Mas não,
Ele era um homem de confiança, mas não sei o que aconteceu, os dois foram parar lá, e numa dessas noites os dois tiveram um sonho cada um, e ele percebeu que algo, eles estavam meio cabisbaixo, alguma coisa estranha. Ele falou assim: o que aconteceu com vocês? E eles relataram que tiveram um sonho. Ele falou assim: conte-me, quem sabe eu posso ajudar a interpretar. E o copeiro, ele contou o sonho para José. E quando ele contou o sonho para José, José deu a interpretação e falou: daqui 3 dias você vai sair daqui. Você vai ser restituído ao seu cargo. E você vai voltar a servir Faraó, como antes você fazia. O padeiro, quando viu que o copeiro, o sonho, a interpretação do sonho era boa, falou assim, aí resolveu contar o sonho dele para José também. Só que do padeiro-chefe, ele disse assim: olha, daqui 3 dias você vai sair daqui, mas o Faraó vai arrancar a sua cabeça, vai pendurar a sua cabeça, e as aves de rapinas vão vir comer a sua cabeça. Então, Walter Augusto, um abraço para você, meu irmão, que bom que você chegou. Então, ele ficou agora, falou assim: e agora? E os 2 sonhos se cumpriram literalmente, exatamente como José havia falado. E interessante que quando José falou o sonho, nada para estar aqui. E aí o que aconteceu? Aconteceu que o copeiro saiu, mas ele se esqueceu de José. Só que, passado 2 anos que ele tinha saído do cárcere, o que aconteceu? O Faraó teve um sonho. Na verdade, teve 2 sonhos na mesma noite. E ele ficou perturbado com aquele sonho, que aquele sonho ele sentiu que significava alguma coisa, mas não havia quem pudesse interpretar. E quando estava nesse momento, acho que um falando para o olha, o Faraó está irritado, ele está perturbado por causa desse sonho. Ele se lembrou que quando ele estava no cárcere, ele contou o sonho para José, e José interpretou o sonho, e tudo aconteceu exatamente como José havia falado. Aí ele falou para o Faraó: olha, quando eu estava no cárcere, ali havia um jovem hebreu que interpretou os meus sonhos, o meu e o do padeiro-chefe, e tudo aconteceu com nós 2 exatamente como ele havia falado. E aí, quando Faraó ouve isso, ele fala assim: então mande chamar esse rapaz, mande chamar esse jovem. E aqui no verso 33, do capítulo 41, veja só, capítulo 41, verso 32. Não, antes disso, ele conta o sonho para José, e José explica. Ele havia sonhado que sobre 7 vacas gordas, que depois dessas 7 vacas gordas surgiram 7 vacas magras, essas comeram as vacas gordas e continuaram magras. Também um sonho das espigas, que 7 espigas saíram viçosas, bonitas, depois outras 7 mirradas que comeram aquela e continuaram mirrada e não sabia o que significava. Aí, quando chega para José, José fala assim: olha, esses 2 sonhos são apenas um. Tem o mesmo significado, é sobre o mesmo assunto. Aqui estamos falando para o Senhor, Deus está falando para o Senhor que haverá 7 anos de fartura. Mas após esses 7 anos de fartura, haverá 7 anos de fome. Então, Deus já está prevenindo que esses 7 anos de fartura, vocês devem se preparar, devem guardar, devem arrumar de tal forma para que quando chegar a fome vocês estejam preparados. E aqui no verso 33, capítulo 41 de Gênesis, verso 33, fala justamente sobre isso. Fala assim, ó, e aí o conselho, depois que ele fala o que vai acontecer, ele dá um conselho para o rei. Ele fala para o rei assim no verso 33, agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem os administradores, verso 35, ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem.
E assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome, que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Então, ou seja, ele falou agora o que iria acontecer, ele falou assim, dê um conselho, faça isso, arrume administradores de tudo que as pessoas plantarem, a quinta parte você vai guardando, como se fosse um imposto, para que isso vai guardar, para a hora que parar, a hora que tiver os 7 anos de fome, você está abastecido para sustentar toda. Então, mas escolha um homem sábio, um homem ajuizado. E aí, esse conselho foi muito favorável a Faraó. E aí, no verso 38, veja a resposta de Faraó. Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Veja só. Agora ele fala assim, olha, quem mais sábio do que você, se Deus mostrou tudo isso para você, quem é mais sábio? Então você vai vir até aqui, você será o segundo homem mais poderoso de todo o Egito, eu só serei maior do que você no trono, mas acima em tudo mais, é você que vai mandar, é você que vai orientar. O verso 41 fala assim, disse mais Faraó a José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. E fez-los vestir roupas de linho e fino. Aí vai descrevendo. Então veja só, agora imagine, qual era o sonho dele? Ele sonhava literalmente os feixes dos irmãos se dobrando para ele, as estrelas, a lua se dobrando diante dele, e tanto que Jacó o repreendeu, falou assim, olha, você está querendo dizer que eu e a sua mãe, os seus irmãos, vamos ser governados por você, vamos ser mandados por você? E aí ele teve uma vida de luta, isso durou anos, porque ele teve os altos e baixos, só do sonho do padeiro e do copeiro até esse momento foram 2 anos. Acredita-se que nesse período levou em torno de 13, 14 anos, desde o período que ele foi vendido. Aqui a Bíblia apresenta que nesse momento ele estava com 30 anos. E pelo que nós estudamos aqui, quando a gente começa a ver, ele tinha provavelmente em torno de 16, 17 anos, um adolescente. E agora ele estava com 30 anos. E aí ele teve os altos e baixos. Um menino obediente foi vendido como escravo. Um menino que era íntegro nos seus negócios, ele foi para a prisão. E ali na prisão esqueceram dele. Ele não merecia isso. Ele fazia as coisas direitinho. Então você percebe que às vezes, mesmo a gente sendo direito, nós passamos por situações difíceis. Não é porque Deus está castigando, não. A gente fala assim, fulano está assim porque Deus está castigando. Deus não é de castigar, Deus é de amor. Deus, ele orienta. Às vezes nós sofremos, como eu falei, por consequências de nossas escolhas. Às vezes nós sofremos, passamos por algumas situações que Deus permite para que você esteja preparado para algo maior e de mais responsabilidade que está diante. E muitas vezes nós sofremos porque esse mundo é injusto mesmo. Nós vivemos num mundo injusto, por isso que eu falei que Cristo vai voltar e vai nos levar para o mundo justo. Se esse mundo fosse perfeito, eu não precisava de Cristo, não precisava dele voltar. Mas a recompensa vem no momento e na hora certa. E aqui, agora, talvez ele nunca imaginava, Egito era a nação, era o império mais poderoso dessa época, era o império que governava o planeta. E agora Faraó fala assim, olha, eu só serei maior do que você no trono. Fora disso, é você que vai mandar, o meu sinete, meu anel aqui de sinete, está nas suas mãos. E está nas suas mãos. E você que vai mandar, você que vai... ninguém sai, ninguém entra sem a sua ordem. O que você falar é lei. Você vê que o sonho dele foi realizado muito mais do que ele poderia imaginar. Ele queria sair da prisão, talvez ser reconhecido ou estar livre, mas agora ele se tornou praticamente o homem mais poderoso do Egito, porque só no trono Faraó seria maior do que ele. E meu querido irmão, minha querida irmã que está aí, Deus tem algo para você.
E às vezes a gente está se contentando com pouco, mas eu tenho que buscar. Pode ver que ele buscou, ele fazia o seu melhor em todos os lugares. Ele corria atrás e ainda ele falou, olha, quando vocês estiverem lá, você lembra de mim. As pessoas esqueceram, mas no momento certo, Deus preparou de tal forma que ele foi chamado e ele saiu de escravo, ele saiu da prisão para governar o maior império do planeta em sua época. O que Deus quer para você? Eu não sei, mas Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano muito maior do que às vezes você pode imaginar. Sabe, Deus, às vezes você tem um sonho e Deus quer lhe dar mais. Eu falei que eu sonhava com uma moto custom, acabei começando com uma Viraguinho, depois eu queria uma Shadow 600, ele me deu uma 750 essa semana zerada, mais do que eu imaginava. Ainda, vou contar um segredinho para você, eu falei assim, meu amor, falei para minha esposa, meu amor, será que não é muita ostentação para mim? Ela falou, imagina! Então, sabe, tem horas que o que ele quer dar é maior do que a gente imagina, que a gente nem acredita. É que aí você começa a achar que você nem merece. Mas é o que ele quer fazer. Assim como ele fez com José. Ele tirou da escravidão, tirou do cárcere para colocar como governador do Egito, como a maior autoridade, depois de Faraó, em todo o império egípcio. O maior império do planeta na sua época. O que Deus quer para você, eu não sei. Mas que Deus tem um plano para você, isso eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas, porque o Deus não muda. O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e é o Deus que permanecerá por toda a eternidade. Então, se ele não muda, assim como esse mesmo Deus de Abraão, Isaac, Jacó, José, Daniel, Davi, é o mesmo Deus meu e seu. Ele não muda. Malaquias 3:6, a primeira parte fala assim, eu, o Senhor Deus, eu não mudo. Se ele não muda, é por isso que nós podemos confiar, por isso ele é Deus. Porque eu e você, nós falamos uma coisa hoje, amanhã a gente fala outra. Mas Deus não muda. Se ele mudasse, ele não seria Deus. Então por que temer? Na verdade, nós temos que esperar. José esperou talvez 13 anos. Alguns esperam mais, outros esperam menos. Mas uma coisa é certa, ele não desampara, ele não esquece. O mundo pode virar as costas, mas ele não esquece de você. E ele tem algo a lhe presentear. Ele tem um sonho a realizar, muito maior do que você possa imaginar. Você crê nisso? Eu creio. E eu quero que ele realize cada dia o sonho dele na minha vida. Que ele me prepare para isso, porque talvez hoje ele não realize um sonho, porque eu não estou talvez preparado para receber o que ele tem para mim. Mas quando eu me disponho, quando eu falo sim, sim Senhor, eu aceito. Quando eu coloco na minha vida o Salmo 37:5 que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando eu faço isso, eu me coloco, eu entrego e confio, ele fará coisas maravilhosas na sua vida, na minha vida. Deus fará coisas que nós não podemos nem imaginar. Nós temos só que vamos só agradecer, vamos louvar, vamos viver, vamos ser felizes como nós somos hoje, como nós estamos, independente das adversidades. Porque, vou falar uma coisa, assim como o meu sonho foi realizado, obrigado Leonardo, um abraço para você, obrigado. Como o meu sonho foi realizado, o seu também pode. E ele realiza mais do que você imagina. Né? Mas tudo no seu tempo, tudo no tempo de Deus, né? Mas uma coisa é certa, a nossa vez também chega, que a gente olha, nossa, fulano tem, Beltrano tem, eu tenho essa aqui, calma, a sua vez vai chegar, talvez já chegou, mas a nossa vez também chega. Você acredita nisso? Eu acredito. Então, vamos colocar nossa vida nas mãos dele, vamos fazer que nem José, independente das circunstâncias, independente das adversidades que venham, escolha ser fiel, escolha fazer o melhor, escolha se dedicar, deixar Deus usar você como instrumento nas mãos dele. E aí a sua vida começa a se transformar. Quando vai ser? Eu não sei. Deus sabe. Porque ele sabe qual o melhor momento para você. Tá certo? Então, se é o que você quer, também ter o sonho realizado, se quer o sonho melhor, ter o sonho de Deus para a sua vida, porque você sabe qual é o pai que busca o pior para o filho?
Em sã consciência, nenhum. Nós vemos às vezes histórias horríveis, mas em sã consciência, a pessoa de alguma forma, ela está doente, porque em sã consciência, um pai, uma mãe buscam o melhor para o filho. Então você acha que Deus não buscará o melhor para você também? Deus buscará sim. Então, coloque-se, entregue a sua vida nas mãos do Senhor, assim como José entregou, e no momento certo, deixe Deus realizar o sonho dele para a sua vida, porque o sonho de Deus é maior do que o seu. Se é isso que você quer, ore comigo agora. Aí onde você está, feche os olhos e ora comigo, ok? Santo Deus, amado Pai que habita nas alturas dos céus, muito obrigado por essa história maravilhosa que o Senhor registrou, para que nós pudéssemos perceber que mesmo diante das adversidades, o Senhor está ao nosso lado, muitas vezes carregando-nos em teus braços. Mas, Senhor, transforme o nosso coração para que nós estejamos prontos a receber o teu plano, o teu sonho para a nossa vida, que eu esteja preparado, que cada um esteja preparado para receber o que o Senhor tem para derramar sobre nós. Nós queremos a tua bênção, nós queremos o teu amor, a tua misericórdia, o teu perdão, mas acima de tudo, queremos fazer a tua vontade, Senhor, queremos ser salvos por ti. E então, ó Pai, abençoa cada um que aqui está, realiza o sonho de cada um da melhor forma possível. Muitas vezes eu penso algo, mas o Senhor quer muito maior para mim. Então, realiza da melhor forma. Queremos o sucesso que tu planejas para nós. E essa bênção seja derramada sobre cada um que aqui está, sobre cada um dos nossos queridos, onde quer que estejam. É o que nós rogamos e agradecemos desde já em nome de Jesus. Amém. Um abraço, meu irmão, um abraço, meus amigos, minha irmã, Juliana. Glória a Deus, Juliana. Leonardo Tavares, você chegou aí também, o Fontoura, muito obrigado. Deus abençoe você. Estamos encerrando hoje, mas na próxima semana, na próxima quinta-feira, às 20 horas, nós estaremos juntos de novo. Se alguém ainda não pediu, peça que eu mando para você. Coloca aí o seu endereço que eu mando para você, ok? Deus abençoe você. Um moto abraço, um bom descanso, a bênção de Deus sobre você. E até quinta-feira às 20 horas. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Fica com Deus. Abraço.